Boa tarde a todos, queridos. Eu quero falar, através desse vídeo, a você que é brasileiro. Nós temos que nos unirmos em relação ao PT, em relação ao problema que o Brasil tem enfrentado, tem passado. Não simplesmente deixar nas mãos somente do Sérgio Moro, que tem desenvolvido um grande trabalho à frente da Justiça Federal. Mas todos os brasileiros, nós temos que nos unirmos. Porque o PT, ele é uma organização muito mais perigosa do que nós imaginamos. O PT é uma rede de corrupção. E essa rede de corrupção ela é internacional. É muito mais perigosa do que a gente imagina, queridos. A nossa luta não é só contra o Dilma, contra o Lula. A nossa luta é contra o PT. Eu já falei sobre isso. Mas para que a gente não perca essa linha de raciocínio, eu quero voltar a falar. O PT, ele é composto daquelas pessoas que um dia foi exilado do Brasil. Eles foram expulsos do Brasil. E lá fora, eles aprenderam a rota do dinheiro, eles se uniram, se organizaram em outros países, aprenderam a rota do dinheiro, de desviar o dinheiro, voltaram para assumir o Brasil, para conquistar, para dominar o Brasil, colocando o maior número de deputados nas câmeras, colocando o maior número de senador no Senado Federal, na Assembleia Legislativa, no Parlamentar, e governadores, prefeitos, no governo estadual, o maior número de governadores, nos municípios, o maior número de prefeitos, de vereadores, conquistou a multidão com cestas básicas, com poucas coisas, com moradia, conquistaram a multidão, e eles queriam assumir o Brasil. Mas, queridos, o PT é muito mais além do que vocês imaginam. O PT é uma quadrilha internacional, é uma rede de corrupção internacional. Eles vão, se a gente puxar na nossa memória, vocês vão lembrar que o PT, eles queriam implantar um programa no Brasil, um programa no Brasil que chama Mais Médico. Ele estava trazendo médico da Cuba, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, da Costa Rica, da Venezuela. São os países que acolheram o PT, os integrantes do PT, quando eles foram expulsos do Brasil. São os países que acolheram os integrantes do PT quando eles foram exilados do país, do Brasil. Então é uma quadrilha internacional, queridos. Eles querem assumir o Brasil. Nós não podemos simplesmente nos cruzar os braços, nos calarmos diante disso. Nós temos que nos unir com o Sérgio Moro, com a Justiça Federal. Por que eu digo isso, querido? Porque essa quadrilha, ela é especializada. Ela é uma rede de corrupção. E ele se comunica através de códigos, de enigmas. Por isso que dificulta o trabalho da Justiça Federal, dificulta o trabalho da Polícia Federal. Porque eles se comunicam através de códigos. E para a Polícia Federal decifrar esses códigos, leva tempo. Queridos, veja bem, a maioria dos integrantes do PT não tem preparo acadêmico nenhum, não tem nenhuma formação superior. Como é que eles conseguiram enganar a Justiça Federal, que são compostos por juízes federal, que leva décadas para se formar na faculdade? Como é que eles conseguiram enganar a Justiça Federal, o Brasil, se eles não têm nenhuma formação superior? E a Justiça Federal é formada de juiz de direito, juiz federal. São pessoas capacitadas que levam anos para se formar em ser magistrado. Aí de repente encontram as pessoas que praticamente semi-analfabeto, enganando a Justiça Federal. Sabe por quê, queridos? Porque eles se comunicam através de códigos, de enigmas. E isso, até a Justiça Federal, até a Polícia Federal ser decifrado, leva tempo. Então, essa rede de corrupção, querido, ela tem que ser desfeita. Mas para isso nós precisamos nos unir. Com o Sérgio Moro, ele está desenvolvendo um excelente trabalho à frente da Justiça Federal. Mas nós precisamos fortalecer a Justiça Federal, nós precisamos estar juntos para desfazer essa rede de corrupção, que ela é internacional. Ela não é só o PT. E nossa luta não é só contra o Lula, contra a Dilma, é muito mais profundo do que nós imaginamos. Essa rede de corrupção. Olha, queridos, veja bem, os bandidos do Brasil também eles comunicam através de códigos. Isso dificulta o trabalho da Polícia Civil. Apesar do crime organizado, eles, no Brasil, eles
De 3 em 3 meses, eles têm uma planilha. E eles mudam o tipo de crime. Eles mudam o tipo de golpe. É simples, amados. É muito simples. No Brasil, a educação, todo semestre, eles não traçam um plano na educação. Todo semestre tem um plano de educação. Na igreja também, todo semestre, eles têm uma planilha. Na saúde, todo semestre, eles têm uma meta. Os bandidos é a mesma coisa. Só que eles se comunicam com código. Mas de 3 em 3 meses, eles mudam a modalidade de crime. Então, é possível, queridos, é possível a gente antecipar esses crimes. Através da Polícia Civil, trabalhando para mudar, para antecipar o crime no Brasil, e a Justiça Federal combatendo o crime político, decifrando seus códigos, nós podemos chegar na frente dos bandidos. Nós podemos chegar no crime antes dele ser feito. É uma nova lei, queridos, que Deus está desenvolvendo. Veja, queridos, o que diz aqui, Mateus 7,7. Mateus 7,7 fala assim: buscar e achareis, pedir, abrir-se-vos-á. Buscar, pedir, dar-se-vos-á. Buscar e achareis, pedir, abrir-se-vos-á. Então, pedir é passivo. Foi o que um determinado grupo de políticos fizeram no Brasil. Eles pediram, porque estava todo mundo roubando, e eles pediram a parte deles, também vou roubar. Então isso é corrupção passiva. A corrupção ativa é aquela que as pessoas vão atrás. Os políticos, é outro determinado grupo de políticos que foram atrás, que pediram, exigiram uma parte do roubo que estava acontecendo no Brasil. E existe a corrupção agressiva, é aquela que através de ameaça, de chantagem, que foi enquadrado um outro determinado grupo de político. Então, querido, tudo isso pode ser antecipado. É o que Deus está querendo para nós, mas isso nós só podemos através de Deus. É só com Deus que nós podemos decifrar esses códigos que os bandidos, que essa rede de corrupção, eles se comunicam através da internet, através de redes sociais. Só eles têm esse código. Só Deus pode decifrar. Queridos, em 1 Samuel 17, Davi, quando vai lutar com Golias, ele fala: tu vem a mim com espada e com lança, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Por que Davi fala o Senhor dos Exércitos? Por que Deus é o Senhor dos Exércitos? Porque ele manda no exército aliado e manda no exército inimigo também, querido. Então, Deus sabe tudo dos bandidos. Deus sabe tudo do exército inimigo. Deus sabe tudo do exército inimigo, querido. É só decifrar os códigos. Tem a linguagem dos bandidos. Tem a linguagem dos políticos, dos bandidos que estão na política. Tem a linguagem deles. Eles se comunicam. E tem a linguagem dos bandidos que estão fora da política. Do crime organizado. Agora, queridos, existe a linguagem da natureza também. Deus tem todas as línguas. Jesus, nós encontramos em Mateus, no livro de Mateus, se eu não me engano, 5, também, está aqui na Bíblia, Jesus acalmando uma tempestade. Por que Jesus acalmou uma tempestade? Porque ele fala a língua do meio ambiente. Por isso o governo tem todos os ministérios, querido. O que falta são pessoas que falam a língua dos ministérios. Amém? Glória a Deus.